Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos capítulos 28 a 30 do livro de Números. E o que à primeira vista parece só uma lista de regras antigas, na verdade é um projeto fascinante. É um verdadeiro manual para construir uma cultura que dura, um guia para uma sociedade que quer prosperar sem nunca esquecer de onde veio. E essa é a grande pergunta que guia a nossa análise de hoje. É um desafio, né? Tão relevante hoje quanto era há milhares de anos. Como é que um povo inteiro avança para o desconhecido, para uma nova realidade, sem deixar que sua identidade simplesmente se perca pelo caminho? Para a gente entender a resposta, a gente precisa voltar no tempo e montar o cenário. Imagina só. Estamos por volta de 1406 a.C., lá nas planícies de Moabe. 40 longos anos de uma vida nômade de disciplina no deserto estão chegando ao fim. Uma geração inteira que só conheceu essa peregrinação está ali, na fronteira da Terra Prometida. O desafio é gigantesco. Eles precisam deixar de ser uma tribo errante para se tornar uma nação estabelecida, com cidades, agricultura. E o maior risco, acredite, não era a guerra. Era a amnésia cultural. Esquecer quem eles eram. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira parte da solução que o texto apresenta é genial: a criação de um ritmo para a vida. Pensa num calendário sagrado que funciona como sistema operacional de toda uma cultura, projetado para manter a memória e o propósito sempre vivos. E no coração desse sistema, a gente encontra uma palavrinha hebraica-chave, tamid. Ela significa continuamente, perpétuo, e se refere à oferta diária, um símbolo constante, que não para nunca da presença de Deus e da devoção do povo. Era literalmente a batida do coração espiritual da nação, um lembrete que pulsava 2 vezes por dia todos os dias. E só para a gente ter uma ideia da escala disso, estamos falando de mais de 80 mil cordeiros ao longo de 40 anos. É um testemunho impressionante da provisão divina ali, no meio do deserto. E essa batida diária era só a base de um sistema de camadas muito inteligente. A partir do tamid diário, a gente sobe para o sábado semanal, um ritmo de descanso e adoração especial. Depois, vem a lua nova mensal, que marcava a passagem do tempo com Deus no centro. E, finalmente, as grandes festas anuais, que eram celebrações nacionais que recontavam os momentos mais importantes da história deles. Era uma forma de organizar todo o tempo em círculos de santidade, um dentro do outro. Agora, olha que interessante o que acontecia no 7º mês. Era o clímax de tudo. Havia uma progressão quase teatral. Primeiro, a festa das trombetas, um chamado ao alerta espiritual. E, aliás, trombetas de prata muito parecidas com as descritas aqui já foram encontradas em escavações arqueológicas. Depois vinha o solene dia da expiação, um momento de purificação profunda. E só então a explosão de alegria na festa dos tabernáculos, celebrando a provisão e o cuidado de Deus. Ou seja, a primeira reconciliação, depois a celebração. Isso nos leva a um detalhe que é simplesmente surpreendente. Durante a festa dos tabernáculos, 70 novilhos eram oferecidos no total. A tradição judaica associa esse número às 70 nações do mundo listadas lá no livro de Gênesis. O que isso sugere? Que no auge da sua celebração mais particular, Israel também estava intercedendo pelo mundo inteiro. É uma visão universal no coração de um ritual super específico. Incrível, né? Vamos avançar um pouco. Se o ritmo da comunidade era o primeiro grande pilar, o segundo era a integridade pessoal. Porque, no fim das contas, a moeda mais valiosa em qualquer sociedade é a confiança. E aqui ela era construída sobre a seriedade da palavra de uma pessoa. O conceito central aqui é o neder, que a gente traduz como voto. Não era uma obrigação da lei, mas sim uma promessa voluntária, um desejo de se consagrar a Deus de uma forma especial. Mas olha só, uma vez que o voto era feito, ele se tornava um azar, uma espécie de amarra que a própria pessoa criava. Ela ficava ligada pela sua própria palavra. No mundo sem contratos de papel, a palavra era o vínculo. E aí o texto faz uma distinção interessante. O voto de um homem era considerado definitivo, inalterável. A palavra dele era a sua garantia. Por outro lado, o voto de uma mulher jovem que ainda morava com o pai ou de uma mulher casada podia ser anulado. O pai ou o marido podiam fazer isso no mesmo dia em que ficassem sabendo do voto. E aqui, o ponto crucial, e é muito importante a gente entender isso no contexto da época, é que a ideia não era de opressão, mas sim de proteção. Isso funcionava como uma salvaguarda contra promessas feitas de forma precipitada, sabe, sob pressão emocional ou até por coerção. A responsabilidade final e até a culpa por um voto que não podia ser cumprido recaía sobre a figura de autoridade, o pai ou o marido.
O dever deles era proteger e discernir, não simplesmente controlar. E tudo isso nos leva a este versículo que é simplesmente extraordinário. Viúvas e divorciadas, ou seja, mulheres que não estavam mais sob a autoridade direta de um pai ou marido, tinham total autonomia espiritual e legal sobre seus votos. A palavra delas diante de Deus era plena, válida, sem precisar de nenhum intermediário. Para o mundo antigo, gente, essa era uma ideia incrivelmente progressista. Dava dignidade e poder de ação a mulheres que, muitas vezes, eram deixadas de lado. Certo, agora vamos ampliar o nosso foco para a parte final. O que esse projeto tão antigo revela para nós hoje em dia? Quais são os princípios que atravessam o tempo e continuam valendo? Em primeiro lugar, essas leis nos dizem muito sobre o caráter de Deus, como o texto o apresenta. Um Deus de ordem e de cadência que estabelece ritmos para nos ensinar que a saúde espiritual se constrói na fidelidade do dia a dia. Também um Deus de memória, que cria memoriais físicos como as cabanas da festa, porque ele sabe da nossa tendência de esquecer as bênçãos na hora da prosperidade. E por fim, um Deus de verdade, que leva as palavras muito a sério porque ele mesmo é fiel ao que promete. E por isso exige integridade do seu povo. E tudo isso se traduz em lições muito práticas para a nossa vida. Primeiro, o poder da consistência diária. A importância de valorizar os pequenos hábitos regulares em vez de ficar só esperando por grandes eventos emocionantes. Segundo, a necessidade de uma cultura do sim, sim, em que a gente combate essa mania de tratar palavras como se fossem descartáveis e entende o peso de uma promessa. E por último, a sabedoria do planejamento espiritual. Refletir, confirmar antes de se comprometer, evitando aquelas decisões tomadas no calor do momento. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Esse antigo projeto nos mostra que uma cultura, uma vida, é construída em duas frentes: nos ritmos que a gente pratica em comunidade e nas palavras que a gente honra individualmente. Nossas rotinas e nossas promessas não são coisas pequenas, são os tijolos que constroem a nossa realidade. A pergunta que fica então é: se isso é verdade, que tipo de mundo, que tipo de vida nós estamos construindo hoje?